aqui na segunda parte, com o nosso segundo exemplo, ainda falando de ângulos congruentes, ainda cumprindo a nossa proposta para hoje, né? Observe que eu tenho duas aberturas, né? Duas aberturas com posições geográficas, geométricas diferentes, mas que com o sentido de congruência. Então, o conceito de congruência para nós, né, diz que essa abertura aqui, ela tem que ser exatamente igual a essa, né? Para isso, nós vamos recorrer ao item, né, ao sinal de igualdade, obviamente, para dizer que são iguais. E aqui a gente pede, né, permissão aqui as equações para a resolução desse problema. Então, observe que eu tenho aqui um princípio fundamental de equação, né, onde aqui pelo dispositivo prático, que nós já conhecemos, é letrinha para um lado, número para outro, e aí nós chegamos no algarismo igual a 50. Mas aqui tem outro detalhe. Professor, nós vamos precisar verificar, né? Nós vamos fazer aqui a verificação desse valor para saber de fato se ele atende à nossa necessidade, né? De que fato esse ângulo, né, intuitivamente corresponde a 50 graus e esse também. Para isso, professor, nós vamos precisar fazer uma substituição, né? Nós vamos precisar fazer uma substituição, ok? Então, fazendo a substituição, nós vamos ter aqui 2x menos 30 graus, né? Fazendo a substituição, nós vamos ter 2 vezes 50. 50 nós encontramos, né, o valor de x igual a 50. Então, nós vamos colocar 50 aqui, menos 30 graus. Isso eu vou ter o quê? Eu tenho aqui 100 graus, menos 30 graus, eu tenho aqui 70 graus. Isso para o primeiro. Vamos verificar, professor, se ela é verdadeira para o segundo. Para o segundo, eu tenho x mais 20 graus. Para x mais 20 graus, eu tenho x igual a 50. Então, eu vou substituir, né? 50, vou substituir aqui. Então, eu tenho 50 graus mais 20 graus. Isso me dá 70 graus. Observaram que tanto o primeiro quanto o segundo tem exatamente o mesmo valor? Então, quando isso acontece, professor, nós vamos trazer o conceito de segmentos congruentes, né? Nós vamos trazer o conceito de segmentos, né, congruentes, tá bom? Então, a gente finaliza essa parte de ângulos congruentes, né? Não esquecendo da palavrinha, o que significa cada item aí da palavrinha congruente, tá bom? E aí, dando continuidade ao nosso conteúdo aqui, nós vamos para o próximo item, né? O próximo item que nós vamos estudar está na página 98. Nós vamos falar sobre bissetriz de um ângulo, professor. Nós vamos falar aqui, troca aqui. Nós vamos falar de bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo, né? Bissetriz de um ângulo. Então, nós vamos continuar aqui, professor, com o nosso conceito de bissetriz de um ângulo, né? Nós vamos falar aqui bissetriz de um ângulo, professor, nada mais é que uma semi-reta interna ao ângulo com origem no vértice do ângulo. Quando isso acontece, esse ângulo automaticamente fica dividido em duas partes iguais. E essas partes iguais aqui que eu quero trazer para vocês é a parte congruente, né? Em partes congruentes. Então, nós vamos trazer aqui, geometricamente, o conceito de ângulos envolvendo bissetriz. Então, vou construir aqui uma representação e ela vai ficar mais ou menos assim. E aqui eu vou exemplificar aqui com o lado B, o lado C, e aqui eu vou chamar de vértice N. E como consequência, aqui é a minha região de ângulo, né? Tudo isso aqui, né? Região convexa que nós estudamos anteriormente, ok? Então vamos lá, professor, novamente o conceito de bissetriz, né? O conceito de bissetriz é um segmento de reta que vai dividir o meu ângulo em questão em duas partes iguais. Quando ele divide esse ângulo em duas partes iguais, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Observe, o ângulo BMC, ele fica dividido
em duas partes exatamente iguais. Professor, quando esse segmento de reta, ó, que eu vou colocar aqui, ó, vem comigo, ele divide exatamente o ângulo em duas partes iguais, né? Em duas partes iguais. Quando ele dividir essas duas partes iguais, eu tenho ângulos congruentes. Não ficou bonitinho aqui, não, mas para representar. Então, nós vamos dizer que esse lado aqui fica exatamente igual a esse. E aqui eu vou chamar de P, ponto P, ok? Perceberam que agora eu tenho a abertura do ângulo MBC dividido em duas partes, né? Então, essas duas partes aqui ficaram como o ângulo PMB, mas quem? Mas o outro lado, né? Quem foi o outro lado? PMC. Concorda comigo? Ó, eu tenho duas aberturas, né? Uma aqui agora, que é igualzinha a essa aqui também. Então, isso é o conceito de bissetriz de um ângulo, né? Observe que eu tenho ângulos aqui exatamente iguais. Professor, para o ângulo, vamos ilustrar aqui como que o ângulo PMC nessa supostamente 40 graus. Como ficaria a organização dos outros elementos, né? Dos outros elementos ficaria assim, PMB igual a 20 graus e o ângulo PMC também igual a 20 graus, ok? Então observe que cada pedacinho desse ângulo aí tem exatamente medindo o mesmo pedacinho, né? Quando isso acontece, nós chamamos isso de ângulos congruentes, né? Então ficaria a divisão de 40 graus, né? Dividido por 2. Então cada pedacinho ali vai ser composto por exatamente 20 graus, tá bom? Então esse é o conceito de bissetriz de um ângulo, né? É o segmento de reta, né, que divide o ângulo exatamente em duas partes iguais, ok? Então essa foi a proposta da nossa grade de hoje, tá? Boa sorte, executem, exercitem muito, bastante. Visitem a nossa plataforma, tá ok? Um abraço para vocês e boa sorte, até o nosso próximo encontro.